Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Holder aqui. Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre um assunto diferente com vocês, mais sobre a tecnologia DeFi e principalmente criptomoedas. Para quem é holder, se faz sentido a gente colocar um pouco dessa tecnologia na carteira e principalmente entender melhor como nós que temos um pensamento de longo prazo podemos tirar benefício disso. Antes de tudo, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, muito prazer, eu trago conteúdo sobre finanças, investimento, longo prazo, focado principalmente no longo prazo e como cada vez mais a gente consegue montar uma carteira estruturada para a gente conseguir tirar benefícios ao longo de toda a nossa jornada. Então, se esse conteúdo te interessa, eu já deixo o convite, aproveita, te inscreve aqui embaixo do canal, deixa o like, ativa o sininho. Cada vez mais a gente consegue ter uma interação, principalmente para a gente poder ter mais contato ainda nos investimentos. Vamos passar a vinheta e logo mais eu trago vários pontos, principalmente sobre DeFi, criptomoedas e como isso vai revolucionar o sistema financeiro. É muito importante a gente ter uma ciência que a gente está falando de tecnologias novas, ou seja, quando a gente olha para ações, a gente tem 200 anos de histórico. Do outro lado das criptomoedas, é um histórico recente. Então, com base nesse histórico, claro que vai ter mais conteúdo sobre ações e menos conteúdo sobre criptomoedas. Mas cada vez mais, essa questão de a tecnologia vir rapidamente à tona, isso está trazendo muitos novos investidores para a aderência da tecnologia, para começar com esses investimentos. E principalmente nós que somos holders, nós que temos uma posição de longo prazo, um pouco dos nossos olhos vai entrando principalmente para as criptomoedas. Então, esse é um assunto relativamente novo para mim. O meu primeiro Bitcoin foi comprado em 2017. Eu comprei nada, basicamente nada, mas cada vez mais essa tecnologia eu tô colocando na carteira, eu tenho criptomoedas na carteira e cada vez mais eu tento trazer maiores benefícios e entrar até mais nos produtos de criptomoedas. Eu já faço o hold normal de Bitcoin, Ethereum e algumas criptomoedas, até vocês vão passar aqui, mas eu quero passar hoje um pouquinho mais sobre tecnologias descentralizadas e entrar um pouquinho mais em DeFi. É um ponto super importante e nós, como holders, a gente consegue tirar vantagem disso. E eu tenho certeza que após esse vídeo, isso vai te ajudar, principalmente a quem está começando no mundo das criptomoedas, a quem está começando a comprar criptomoedas e levar para o longo prazo, tenho certeza que vai te trazer inúmeros benefícios. Vamos lá para a tela, onde eu quero trazer essas informações. Então, pessoal, primeiramente, o que é DeFi? Qual é a importância disso para o mercado? A gente tem as criptomoedas normal, Bitcoin, Ethereum e várias outras tecnologias, mas o DeFi são basicamente finanças descentralizadas. Exatamente isso, finanças descentralizadas. O que quer dizer isso? É um conceito bem amplo que abrange toda a tecnologia que remove os intermediários das aplicações financeiras ou principalmente de qualquer negociação financeira. Vamos para o exemplo da tela. Se a gente tem hoje um empréstimo, a gente tem do lado um banco e do lado uma empresa ou uma pessoa. E tem um intermediador financeiro em relação a isso. As DeFis são exatamente esse intermediador. São serviços financeiros que usam as criptomoedas baseados em algoritmos, principalmente a Ethereum, que é a moeda que tem mais aderência para a tecnologia DeFi, que ela é mais maleável à programação do que a rede Bitcoin. Então, basicamente, são serviços financeiros que tiram todos os intermediários do meio. Esse é o principal conceito de finança descentralizada. Não tem nenhum centralizador. Isso pode revolucionar o mercado financeiro, revolucionar os serviços, principalmente porque a gente pode estar falando que daqui a 5, 10 anos a gente pode tomar um empréstimo em criptomoedas sem ter nenhum intermediário financeiro e a gente vai pagar por isso. É isso que eu quero passar aqui para vocês. Seguindo um pouco mais, a gente pode ver que existem várias pools, ou seja, vários lugares onde a gente consegue entrar na DeFi, onde a gente consegue colocar os nossos recursos na DeFi. A gente pode pegar R$100, $100, colocar para trabalhar a nosso favor, assim como o CDB. Então esses são os primeiros locais. Como investidor, e eu vou passar no final do vídeo, fica comigo até o final onde eu passo como que a gente pode entrar nesses casos, são os principais locais onde a gente consegue usar a tecnologia DeFi, onde a gente consegue colocar ela dentro da nossa carteira. Então a principal hoje é a Aave e depois a Curve Finance, que são dois pontos em que eu vou passar aqui no final do vídeo. Primeiro, finanças descentralizadas. A gente consegue uma tecnologia nova, existem muitas tecnologias, por isso que a gente precisa cuidar quais que a gente vai colocar na carteira. Mas de novo, caso a gente queira entrar nisso, colocar uma parte pequena da carteira em operação em relação a esses casos. Seguindo em relação ao nosso conteúdo, a gente tem aqui o principal ponto. O objetivo do DeFi é da gente reconstruir o sistema bancário do mundo de uma forma aberta e sem permissão. Ou seja, qualquer tecnologia, qualquer pessoa pode colocar essa tecnologia em si em relação à centralização do DeFi, em relação às moedas alternativas, principalmente para diminuir ou eliminar
eliminar toda intermediação. Então a gente volta naquele exemplo, banco, empresa, banco, pessoa física, elimina essa intermediação. A gente consegue empréstimos, a gente consegue aplicações financeiras em que a gente dá liquidez para o sistema de uma forma extremamente descentralizada. Seguindo, é o ponto que eu falei, a gente consegue pegar o empréstimo em criptomoedas sem uma empresa como contraparte, usando apenas o código da programação, apenas o código da tecnologia. E esse é um ponto que revoluciona todo o mercado. A gente que é um holder, ou seja, a gente tem as moedas e a gente pode colocar essas moedas a nosso favor. Então a gente ganha a valorização do ativo e também a valorização dessa moeda, gerando garantia para essas operações, que é um rendimento adicional, basicamente, que é muito parecido com o aluguel de ações. É parecido, mas não é a mesma coisa, então a gente precisa entender os conceitos que mudam bastante, mas de novo, tecnologia nova que a gente precisa aprender. Mesmo que a gente não goste, a gente precisa respeitar que isso vai alterar muito o mercado financeiro. Então também os DeFi, eles abrem oportunidades, ou seja, exatamente o ponto que eu falei. Quem tem criptos paradas pode usar para ter rendimentos, ou seja, a gente bloqueia as nossas criptomoedas lá na corretora, na nossa carteira, a gente coloca essas moedas para gerar liquidez e para gerar garantia nas operações e automaticamente a gente consegue emprestar elas e gerar rendimentos adicionais na carteira. É excelente, não? Para quem quer fazer um hold, para quem quer carregar para o longo prazo as criptomoedas, esse ponto aqui é excelente, ou seja, a gente gera uma vantagem para o sistema, ou seja, menos custos e a gente consegue ter rendimentos adicionais. Pontos que eu gosto demais e é super importante para quem quer ter uma carteira de criptomoedas para o longo prazo. Agora que eu passei para vocês exatamente o que são as DeFis e como a gente pode tirar proveito disso, vou passar para vocês alguns dos sites, alguns dos locais onde a gente consegue montar essa carteira, onde a gente consegue disponibilizar as nossas criptomoedas, disponibilizar os nossos ativos para a gente conseguir ter rendimentos extras. E o primeiro é o site MakerDAO. Essa é uma plataforma de crédito descentralizada que muitos investidores usam. Então, primeiro, a gente pode comprar lá na Binance, ou seja, a gente compra na Binance ou em qualquer corretora de criptovalores os nossos criptoativos e após isso a gente pode disponibilizar ela em outros locais, gerando liquidez, gerando garantia para as operações e principalmente conseguindo uma renda extra. Então a MakerDAO é a primeira opção que eu trago aqui para vocês. Não é a que eu uso, eu vou mostrar o que eu uso aqui no final do vídeo, mas eu quero passar os pontos completos para você ter uma base em relação a esses movimentos. A segunda que eu trago aqui é a Synthetix. Essa é uma plataforma de derivativos da Ethereum. Ela cria ativos sintéticos, ou seja, valores indexados, ações, contratos, ouro, uma série de pontos em que ela consegue conectar esses dois ativos, criando ativos sintéticos para quem quer operar em relação a esses casos. E nós, como temos ativos, a gente pode, de novo, disponibilizar esses ativos, gerando garantias para essas operações. Lembre-se, são tecnologias novas, já tem vários bilhões de dólares nesse mercado, mas ainda é um valor irrisório frente ao mercado de ações. Importante passar isso até porque a maioria do público aqui no canal é investidor de ações e essa com certeza tende a ser uma tecnologia nova que a gente vai começar a colocar em ação na nossa carteira. Essa aqui, pessoal, é a mais famosa que eu trago para vocês, a Aave, ou seja, olha o valor que tá aqui. Vamos calcular esse valor. A gente tem 25 bilhões de dólares em liquidez aqui. Ou seja, a Aave é a DeFi mais conhecida. Ela é um local onde a gente consegue fazer empréstimos a taxas baixas. E a gente, que é o holder, disponibilizamos os nossos ativos para esse local, onde ele consegue colocar esses ativos em garantia em outras operações e a gente tem rendimentos extras em relação a esses papéis. Aqui é o primeiro ponto. Caso o investidor já conheça a tecnologia, caso o investidor queira ter um rendimento extra com as suas criptomoedas, lembrando, para quem faz hold delas e não fica fazendo trade, aqui é uma bela sugestão de como a gente pode começar nesse mercado e a gente utilizar a DeFi a nosso favor. Pessoal, se esse conteúdo tá te ajudando, aproveita, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like e ativa o sininho. Toda semana, 2 vídeos por semana, mais as lives semanais onde eu trago muito conteúdo de longo prazo, principalmente ações, mercado brasileiro, americano e agora também com criptomoedas, onde a gente vai trazendo um pouco mais esse cenário, principalmente para gente conseguir uma carteira completa como investidor, para gente cada vez mais ter confiança nas nossas ações, nos nossos ativos. Então eu deixo o convite, te inscreve aqui embaixo e vamos seguir um pouco mais com a análise das DeFis e das criptomoedas e como isso vai revolucionar o mercado financeiro. Seguindo aqui, a outra plataforma é a Chainlink. Essa plataforma ela faz uma espécie de meio de câmbio entre as redes. Assim ela consegue conectar os smart contracts, ou seja, são os contratos inteligentes gerados por essa DeFi,
onde ela consegue fazer essas duas ligações. Então, essa é uma plataforma extremamente utilizada pelos investidores, extremamente utilizada para quem já conhece um pouco mais desse mercado e principalmente para quem tem criptoativos e carrega no longo prazo. Outra também utilizada é a Curve. Eu coloco os exemplos até para você saber como que o mercado funciona, como que o mercado trabalha, como que já tem várias opções em relação a esses movimentos. Também a Uniswap, ou seja, ela é uma corretora descentralizada, já tem mais de $1 bi em custódia e principalmente ela tem as criptomoedas bloqueadas em garantia dentro desse site. Então a gente consegue enviar as nossas criptomoedas para esse local, ela funciona como bloqueio delas, nos pagando um rendimento extra em relação aos nossos ativos. Seguindo aqui de uma maneira simples, a gente precisa comparar o crescimento desse ecossistema. Olha isso aqui, taxas em relação às negociações de Bitcoin e de Ethereum todos os dias. Então a gente pode ver um crescimento exponencial das operações, tanto do Bitcoin quanto do Ethereum. E o Ethereum tem um ponto que tem uma tecnologia mais maleável, onde a gente consegue criar tecnologias mais descentralizadas, que é exatamente o ponto desse vídeo e que eu tô começando a colocar uma parte da minha carteira. Eu pego uma parte das criptos e aloco em DeFi, aloco em tecnologias descentralizadas, principalmente porque eu quero gerar um rendimento adicional e eu vejo isso como de extremo valor quando a gente tem uma carteira de longo prazo. Então eu pego meu Bitcoin, pego meus Ethereum, pego as outras criptomoedas que eu tenho na carteira e eu disponibilizo para gerar garantias nas pools que a gente vai chegar logo mais, e eu vou mostrar exatamente como que a gente faz isso na Binance. Eu vou colocar na tela aqui o principal ponto da Binance, ou seja, aqui a tela inicial, principalmente a gente entra e a gente vai aqui em visão geral, ou seja, quando a gente faz o login na Binance, eu não sei se as corretoras brasileiras têm isso hoje, tá? Mas como eu opero na Binance, é uma das mais conhecidas, tenho certeza que a Coinbase tem também, mas tem muitos brasileiros que operam criptomoedas e é direto na Binance. O aplicativo é muito bom, então para quem quer começar, eu recomendo a Binance. Não ganho nada por isso, mas é a que eu uso e eu compartilho aqui com vocês. Basicamente, a gente faz o login, vai aqui na parte de visão geral, a gente aloca, vai ter uma visão geral onde a gente vai ter vários pontos. Então aqui a gente tem o saldo estimado, a conta spot, quando a gente tem, já deixo para vocês aqui o símbolo de algumas várias criptomoedas que eu tenho. Então é importante, eu deixo aqui para quem quer saber um pouco mais da minha carteira, já ficou sabendo, eu nem vou divulgar isso para ninguém, mas quem chegar no vídeo até aqui vai ficar sabendo da minha carteira. Depois disso, a gente vai na parte de Earn. Quando a gente chega em Earn, a gente pode ter um produto aqui chamado Produtos Binance Staking, ou seja, a gente consegue fazer stake e disponibilizar esses criptoativos para a gente receber rendimentos adicionais. Então é aqui em Produtos Binance Staking onde a gente tem vários pontos para deixar exatamente como eu já deixo aqui tanto os meus reais e os Bitcoin na parte para eu ganhar juros todos os dias, ou seja, disponibilizo lá e a gente esquece, né? Claro, sempre vai ter um risco, sempre tem um risco de garantia nos contratos, não existe almoço grátis, mas é uma forma em que a gente consegue ter um rendimento adicional com as nossas criptomoedas. Aqui no Binance Staking, onde a gente entra exatamente nesses pontos. Aproveitando, se você ficar com alguma dúvida em relação a isso, deixa aqui nos comentários ou me segue lá no Instagram, no @mentedeholder, só me mandar um direct por lá, eu respondo todas as mensagens, estou presente todos os dias nas plataformas e gosto muito de interação. Então, caso tenha dúvidas, deixa aqui nos comentários, me manda lá no Instagram e eu quero muito te ajudar a conseguir cada vez mais ter rendimento, cada vez mais ter valorização na carteira. E aqui depois que a gente entra no Binance Staking, a gente chega exatamente no staking bloqueado. Então isso aqui são alguns exemplos de como a gente pode bloquear as nossas criptomoedas. Aqui a gente tem o rendimento estimado, ou seja, a API estimada, e também a duração de quanto tempo que a gente quer deixar as nossas criptomoedas bloqueadas. É basicamente um CDB de criptomoedas. Um exemplo muito raso, mas de certa forma é para deixar mais fácil o conteúdo, para deixar mais aderente a todos que estão assistindo aqui o vídeo. Então, essa é uma das formas que a gente consegue colocar rendimento adicional na carteira. A gente tem DeFi, que é uma tecnologia descentralizada e que pode nos trazer ganhos extras em relação à nossa carteira de criptomoedas. De novo, eu sempre trago aqui no canal Mente de Holder, a gente traz pensamento de longo prazo, não só para ações, mas para as várias classes de ativos que podem compor a nossa carteira. Eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa o convite, se inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho. Eu vou ficar muito feliz de te ver por aqui nos próximos vídeos. Te espero na próxima e até mais.